Alguns fundos imobiliários de shoppings anunciaram suspensão de rendimentos, assustando muitos investidores. Mas o Cafeína não deixa ninguém na mão. Vamos explicar como assimilar essas informações. Vamos mostrar o que você deve ponderar se já estiver investido em um FII e o que avaliar se você quiser começar a investir nesses fundos para aproveitar as oportunidades na baixa. E a Thaís Laporta mostra as estratégias de alguns gestores que têm segurado a pressão nesse momento de baixa. Antes de tudo, dá aquela forcinha pra gente, deixa sua curtida e se inscreve no canal. Por quê, Serbi? Por quê? Acho que tá difícil aí a nossa meta de... Tá difícil, não, aqui eu entrei justamente aqui para ver como está. Como que a gente tá, A gente tá perto de 43 mil. É, exato. E falta 7 mil e falta 4 dias. Então, eu não sei mais. Vamos ter que ter meta para Eu acho que, assim, para abril. Assim, se a gente não bater a meta, porque batendo a meta, eu me fantasio. Sem bater a meta, o Sami se fantasia. Por quê? Não, eu acho que se não bater a meta, você pode só cantar, por exemplo. Não. Só interpretar. Gente. Só dançar. Então tá, Sami. Só, sei lá, porque não vai ter fantasia. E acabou. Tá bom? Cafeína no ar. Sejam bem-vindos ao Cafeína. Pelo menos 3 grandes fundos, o XP Mall, o Grand Plaza Shopping e o Shopping Pátio Higienópolis, anunciaram que não vão mais distribuir dividendos mensalmente aos seus cotistas. Pelas regras da CVM, entidade que regula o mercado, eles são obrigados a distribuir 95% dos lucros aos investidores semestralmente, mas muitos pagam rendimentos mensais. Agora, Priscila, o que é que mudou? Pois é, Sami, a XP, que é a gestora do XP Malls, que é dono do Catarina Fashion Outlet, do Santana Park Shopping, é um dos maiores fundos imobiliários que a gente tem hoje no mercado. Ela disse que não vai mais distribuir os rendimentos, os dividendos, até que se tenha uma visibilidade maior dos impactos da pandemia nos shoppings. A depender dos resultados, então eles talvez façam uma distribuição única no fim do semestre, e a ideia é proteger o patrimônio do fundo. A Rio Bravo, que é a gestora do Grand Plaza e do Pátio Higienópolis, que fica, o Grand Plaza fica em Santo André e o Pátio Higienópolis aqui em São Paulo, também suspendeu aí a distribuição de dividendos mensais e disse que a receita deles vem dos aluguéis fixos e variáveis das lojas e dos estacionamentos, então esses aluguéis estão sendo afetados, obviamente. Não existe. Mas disse que 95% dos lucros vão ser distribuídos ao fim do semestre e que lucro. Isso vai ser cumprido. Exatamente, se tiver lucro. O que acontece, né? Eu conversei com o Ricardo Vasconcelos, que é head de mercado de capitais da Ex-Invest. O que ele explicou é assim, ele e o Arthur Vieira de Moraes, também especialista em fundos imobiliários. O que eles explicam? Que como eles podem distribuir esse lucro? Depois de 6 meses, o que eles estão fazendo é tentar sentir o impacto da crise, tentar sentir o impacto da pandemia, porque se eles saírem distribuindo ou continuarem distribuindo esses lucros mensalmente, e eles no fim do mês, eles não lucrarem, por exemplo, eles vão ter distribuído lucro sem ter... Um lucro que não existe. Com lucro que não existe, no fim exatamente. Do semestre, né? E aí nisso eles podem também, enfim, isso pode impactar aí o fundo bastante, eles podem chegar ali no limite até a comprometer o patrimônio deles. Mas eu fiquei com uma dúvida, porque assim, shopping ele vem de lojas e estacionamentos, né? Eles falaram. Mas, no caso do Grand Plaza. O problema que a gente está vivendo aqui no Brasil continuam pagando, né? Podem tomar calote, mas os lojistas e os donos de estacionamento não são isentos de arcar com os compromissos. Tem os contratos, né? Então, o que o Ricardo falou? Que a Abrace, que é a associação dos shoppings, eles estão negociando com os lojistas para ver como que eles vão resolver a situação. Exato, porque assim, tem um percentual que é fixo, tem o aluguel que é fixo e tem um percentual que é variável de acordo com as receitas das lojas. Então, o que eles estão negociando é como que vai ficar a situação daqui para frente, porque as lojas estão fechadas, inclusive muitas lojas vão quebrar, exato. Então, eles estão tentando chegar num consenso. Então, as gestoras estão em contato com essa associação que representa aí os shoppings, para eles chegarem no resultado. Então, a gente está nesse momento aí, enfim, que eles não sabem muito bem o que vai acontecer daqui para frente. Em várias dimensões da nossa economia, a gente está vendo isso acontecer, né? Então, renegociações acontecendo e tal, isso está acontecendo também com os shoppings. Muito bem. E o que acontece? Só mais uma coisa, o Arthur Vieira de Moraes, ele fala assim que mesmo que eles não estejam distribuindo rendimentos, os fundos continuam com o seu patrimônio.
Então eles podem suspender esse rendimento, esse dividendo, mesmo assim eles continuam com o patrimônio ali intacto. A não ser que essa crise se arraste, a gente ainda não chegou nesse momento, a não ser que essa crise se arraste, em algum momento eles precisem vender os shoppings aí para fazer frente aos custos ou vender parte dos seus ativos, né? Não é fácil, a gente tem um gráfico, certo? Temos. Então vamos ver. A gente pegou 12 meses para trás e olhamos o que aconteceria se a pessoa tivesse investido R$100 no Ibovespa ou R$100 no IFIX. Então você vê que subiu, o IFIX subiu mais, né, que o Ibovespa, e depois também caiu mais. Pelo meu entendimento, o IFIX agora está em 54 e o Ibovespa está em 66. Não, é 81,98 ali. O que é esse número? É o fim. Ele é da última última do queda. vale ali, é. Entendi, é aqui. Isso, Então exatamente. o IFIX continua, ele caiu mais, teve um momento que ficou abaixo do governo, depois superou. Agora, vale lembrar, né, Priscila, que o IFIX, ele virou aí uma moda, né, no ano passado. Se a gente olhar, tinha 200 mil, mais ou menos, 214 investidores. Quantos? 230 mil, desculpa. 230 mil no começo em janeiro de 2019. E aí, no janeiro desse ano, tinha mais 714 mil. 714 de mil. fundos imobiliários num todo. Sim, e aí essa é uma visão, né? Aparentemente, fundos imobiliários, pelo gráfico, tem mais risco, para cima ou para baixo, né? Claro que essa questão, a gente não sabe quanto vai ficar essa questão de lojas sem funcionar, mas se ficar mais tempo, pode ser sim muito abalado. Chegou a bater aí quase metade do valor que tinha há 12 meses atrás. Ô, Sami, mas me fala uma coisa, a gente estava ouvindo um papo, pelo menos há umas 2 semanas aí, de que os fundos imobiliários estavam segurando mais que o Ibovespa a onda. Você acha que isso mudou e você acha que realmente eles são mais arriscados que o Ibovespa? Olha, como eles têm essa parte do Porque, aluguel... também tem assim, ó, no ano, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários aí, perdeu 22%, o Ibovespa perdeu 36%. Eu acho que uma questão crucial, assim, em regra, o IFIX é uma parte de renda fixa, são os aluguéis, os contratos que não são tão flexíveis. Mas, diante do problema que a gente tem, a gente não sabe até que ponto os contratos vão ser executáveis, né? Mesmo que a justiça vai ter que pagar o aluguel e acabou. Tem empresa que talvez não consiga pagar o aluguel, então teve essa parte meio renda fixa, que são os aluguéis, e até tem a vantagem de não ter a tributação, acabou tendo um risco de crédito que é transferido para queda de preços em risco de mercado. Então, aqui a gente vê exatamente. Aqui a bolsa está uma loucura, isso vale para oscilação de ações, vale para oscilação dos fundos imobiliários. Então, aparentemente, o risco do IFIX é isso, né? Quanto tempo vai durar esse movimento, essa quarentena? E, diante disso, se as empresas vão conseguir sobreviver para, pelo menos, honrar os seus aluguéis, né? Lembrando que, geralmente, a empresa tem que pagar funcionário, tem que pagar aluguel e outros custos. Muito bem, Sami. Vou pedir para os meninos colocarem a arte dos tipos de fundos imobiliários. Eu pulei aí 2 antes. Então, essa aí mesmo, obrigada. Seguinte, Sami, a gente tem aqui então os tipos de fundos que a gente falou aí do drama que eles estão vivendo, estão suspendendo aluguéis, mas o que são os fundos imobiliários? Eles podem ser divididos são divididos em 4 classes principais, que são os fundos de papel, tijolo, terra e fundo de fundo. Fundo de papel, ele investe em ativos ligados ao mercado imobiliário, em títulos como os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Dívidas, né? Dívidas imobiliárias. Isso, são baseados em dívidas recebíveis. recebíveis. Tem risco dessas pessoas não pagar. Exato, também tem risco. Isso. Aí tem os fundos de tijolo, que são, por exemplo, os fundos de shopping, que a gente falou, que estão passando aí por essa fase difícil. Eu acho que é a maioria. Tenho a impressão que é a maioria. Aí lembrando que... Ou os mais líquidos, pelo menos, os mais líquidos. Que tem o cara... mais investimento. Que o cara põe dinheiro ou para a propriedade, né, o prédio, o shopping se valorizar e ele vender depois, mas a maioria eu acho que ainda faz uma estratégia, vamos comprar lugares que darão bons aluguéis. Aí tem os fundos de terra, que são os fundos de imóveis, empreendimentos que ainda estão em desenvolvimento, ou seja, ainda não estão construídos. Esse aí tem você muito tem um risco maior,
porque ainda não existe esse imóvel, e tem os fundos de fundos, que são os fundos que investem em outros fundos imobiliários. Vou mostrar então, vamos agora para arte sobre quem está investido. Então, Sami, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar as dicas para quem já está investindo no fundo imobiliário, depois a gente vai ver o que a pessoa que quer investir, quem encontrou oportunidades, tem que fazer. Primeiro, para quem está investido. Então, algumas dicas aí que o Ricardo me passou, o Ricardo lá da Isinvest. Observe o que você tem na carteira. Então, veja no que o seu fundo é baseado para você tentar entender em qual cenário que ele está inserido e se ele tem esses riscos, se corre esses riscos associados aí à pandemia. Se for um bom fundo, segura que ele volta. Uma opinião, né? É difícil saber o que é bom fundo, né? É difícil de avaliar, exato. Mas a gente vai dar uma dica também para isso. Aí, se vai precisar do dinheiro em breve, retire fazendo um preço médio. Então, assim, você tem algum compromisso daqui uma semana, daqui 2 semanas, como a gente está nesse cenário aí de queda do mercado, é possível que esses fundos percam ainda mais. Então, se você precisar retirar o seu dinheiro, vai retirando aos poucos, que assim você pode tentar fazer um preço médio aí de retirada. Assim como a gente indicou já o preço médio para quem quer comprar, eu vou botar o card para a galera. Bom, e daí fazer a lição de casa. Então, a gente fala para observar o que tem na carteira, onde que você observa isso? Eu coloquei aqui 3 sites que o Ricardo me indicou, que são especializados em fundos imobiliários. Lá você consegue ver quais são os ativos que fazem parte do fundo, qual que é o histórico dele, você consegue entender muito bem onde eles estão investidos. E daqui a pouquinho eu vou explicar, a gente vai para a próxima tela, mas daqui a pouquinho eu vou explicar como saber avaliar se é bom ou se não é. Exato. Então vamos para a próxima, que são as dicas então para quem quer investir. E Sami, além das dicas para quem está investido, quem quer investir também pode ser um bom momento, você encontra oportunidades aí no mercado embaixo. Então o que a gente coloca aqui? Observar o histórico desse gestor, então ver se ele tem uma boa gestão, como que ele se comportou aí tanto na alta quanto agora na baixa, estudar a composição da carteira, ou seja, em quais ativos que esse fundo investe, formar um preço médio na hora da compra, então também não comprar tudo só de uma vez, então você gostou ali de um fundo, vai comprando aos poucos, porque você não sabe se vai cair mais, se vai subir, a gente está num momento de muita incerteza. Diversificar, respeitando o seu perfil, ou seja, não comprar um fundo só, mas respeitando o seu perfil, o Sami sempre fala isso, para não aumentar a parcela de risco, né, Sami? Você saber qual a dor de barriga que você aguenta, né? Porque teve fundo aí, caiu muito em um único dia, aí as pessoas às vezes ficam desesperadas e não é todo fundo que tem a mesma exposição ao risco. Tem uns que são mais arriscados, outros menos. Quando é para cima, todo mundo fica feliz, mas na queda que você vê se a pessoa tá ajustado ou não. E entender os riscos, né? Que assim, disso. Vale falar pra galera, a gente é sempre muito sincera aqui no Cafeína, né, Sami? A gente tenta não passar pano, e a realidade é que sim, esses fundos podem ter fundo que pode chegar até a fechar no limite. Claro que tem isso. Porque pode ter que vender o patrimônio. Aí. Quer dizer, por mais que você faça a lição de casa, você tá fazendo uma aposta. Não existe compra de ações ou de fundos, e até de renda fixa, se não for as livres de risco, né, que normalmente são títulos do governo americano, do brasileiro tem o risco do país quebrar, sem risco. Então você tem que ver quanto de risco você quer. Agora, jogada certa, compra segura, isso não existe. Não existe. E aí, então, Sami, aí você falou, mas em como que eu observo se os ativos são bons ou não e tal? Bom pra quem? Aí eu conversei com o José Falcão de Castro, que é analista de renda variável lá da Isinvest. O Ricardo também passou algumas dicas. O que eles falaram meio que em linhas gerais, assim? Que os fundos, que existem fundos que são bem geridos, que têm gestores que são consagrados aí no mercado. Então, esses fundos, às vezes, eles já fizeram um certo caixa e eles não vão precisar, por exemplo, nem suspender o pagamento dos dividendos. É o caso do fundo do 20 Shopping Center, que é da gestora 20 Partners. O que eles falaram? Eles soltaram uma nota dizendo que eles têm um resultado acumulado que não foi distribuído e, somado ao caixa do mês de março, eles vão conseguir continuar distribuindo os dividendos mensalmente. E lógico que eles vão ver aí como que vai ficar, estão avaliando a crise. Quando? Exatamente. Mas e aí o que eles falaram? Por exemplo, galpões logísticos. Nesse momento aí que a gente tem toda essa crise acontecendo e tal, galpões logísticos, centros de distribuição, então tem muitas empresas que estão mudando ali suas operações, estão deixando ali... a grande questão é assim, é que nem você vai comprar um imóvel, né, que é o caso assim, imóveis, o que é melhor? Um apartamento na Avenida Paulista
que vale mais, apartamento de 50 metros na Avenida Paulista ou no subúrbio? Bom, na Avenida Paulista vale mais, mas você paga mais por isso, não quer dizer que vai valorizar. Então, quando você compra algum ativo, a grande questão é, o preço está barato pela expectativa, então você está fazendo uma aposta quanto o mercado. Dito isso, José Falcão, que é um analista, ele tem essas apostas essas dele. preferências. Ele Essas falou que assim, preferências não chegam a ser indicações, ele pediu Não pra é deixar indicação. claro isso. Não é indicação. Mas ele falou assim, que são alguns fundos que ele gosta de Ele gosta acompanhar desses fundos. e ele pediu pra galera acompanhar também. Não posso falar, porque eu não dou esse tipo de dica e também não posso falar que ele é um cara bem preparado, Zé Falcão, mas tem risco, tudo tem risco. Tudo tem isso. Então, feito isso, aí estão as dicas para quem quiser seguir do Só as José explicações Falcão. muito brevemente do que ele falou, que o RBR é um fundo de fundo, então ele investe em cerca de 25 a 30 outros fundos, e ele falou que é um fundo que é bem gerido também. Aí aqui o 20 Shopping Center, que é o que a gente falou da 20 Partners, que ele também considera uma boa fundo. gestora. Eu gosto desses fundos. BTG Pactual Corporate, que é um fundo administrado, gerido aí pelo BTG, que investe em lajes corporativas. E esse 20 Logística, que também é para quem quiser tentar aproveitar aí nesse momento com a questão dos galpões logísticos, que podem ser tipos de fundos que podem se beneficiar. Ele falou sobre este aqui. Então é isso, Semidana. Então aí as oportunidades para quem quer entrar, né? E para quem tá investido já aí... não sai, quem tá fora quer entrar, tem uma música assim. Mas eu diria que assim, se você não entraria agora, não faz sentido você ficar no fundo. Então você tem que reavaliar sempre o futuro. É muito difícil, porque a gente não sabe como vão ser, o governo está fazendo seus pacotes, todo mundo quer manter as empresas, né, que não quebrem, porque isso é muito ruim para a economia, ruim para a sociedade. Então não dá. Muita informação, é muito difícil, mas gostei porque falamos do risco. E o Zé Falcão pôs a credibilidade dele e falou, olha, esses são os que eu gosto. Então acompanhe o trabalho do Zé Falcão, faz um bom trabalho. Uma linha um pouco diferente aqui do Cafeína, porque a gente tenta olhar mais o macro, olhar as principais estratégias, mas gosto quando vem especialistas falarem. E não é fácil, né, Sami? Não é. Não é fácil, não é simples indicar alguma coisa. Ele nunca falou que não tenha risco, então... Porque às vezes o pessoal fala, mas me dá a indicação perfeita. Eu não dou, porque eu assim. acredito muito em carteiras, mas... E o pessoal tem que fazer a lição de casa. A gente deu até os sites pra galera procurar ali, aí estudar. Dá um pause, volta e vê. Mas simbora chamar a nossa competentíssima Thaís Laporta, que hoje traz um levantamento interessante sobre os fundos de investimento que estão apanhando menos com esse mercado que vive aí uma das piores crises. Tem gente falando que vai ser a pior crise, também especulando nisso. Então, Thaís, bom dia para você. Quem bater é fácil, eu quero ver quem apanha e fica de pé. Bom dia, Sami, bom dia, Pri. A gente falou muito por aqui dos fundos que sofreram com o coronavírus no mundo, certo? Quase todas as categorias de fundo, com exceção dos cambiais, ficaram no vermelho em março até agora, incluindo os de renda fixa. Mas hoje eu quero falar dos fundos que conseguiram remar contra a maré e tiveram retornos satisfatórios no meio dessa tormenta toda. São os fundos descorrelacionados. Mas como é que eles funcionam? Via de regra, os gestores escolhem estratégias que fazem o fundo se comportar de um jeito diferente. Ou seja, o retorno deles não tem nada a ver com o que está acontecendo no resto do mundo. Eu explico melhor. São fundos multimercados que deixam o gestor livre para escolher qualquer tipo de ativo na carteira. Duas estratégias se destacaram nesse período. Uma delas é a arbitragem de curtíssimo prazo. Ela consiste em lucrar com a diferença de preço entre dois ativos como ações. Por exemplo, o gestor escolhe duas ações da Petrobras, a ordinária e a preferencial. Daí ele aposta que uma delas vai cair e a outra vai subir. Mesmo que as duas caiam, ele ganha com o spread, que é a diferença de preço entre os dois papéis. Teve fundo que rendeu mais de 300% do CDI no dia em que a bolsa caiu acima de 10%. Outra estratégia que chamou a atenção nesses dias foi a dos fundos quantitativos. Eles usam algoritmos e uma base de dados imensa para identificar padrões de comportamento. O objetivo é contar com o apoio da tecnologia para tomar decisões importantes na escolha das ações e também de outros ativos, como moedas, commodities e juros.
Para entender melhor esse assunto, é só acessar o investnews.com.br e também as redes sociais. Eu espero vocês lá. Samidana, Diga-me. Thaís falou aí questões complexas. Complexas. Quando eu Importantes, mas leio complexas. isso, ó, eu cubro investimento já há quase 10 anos. Mas essas estratégias de fundos, elas são complexas, principalmente essas estratégias de arbitragem e tal, que a pessoinha que está nos assistindo, a grande pessoa que está nos assistindo, não estou desmerecendo ninguém, mas estou falando assim, né, as pessoas que não são economistas, não são do mercado, o que elas aprendem desse tipo de informação? Como que elas usam isso na vida prática delas? Olha, a grande questão do mundo das finanças, já falou várias vezes, é risco e retorno. Então, basicamente, tem que olhar o risco que esses fundos têm para o retorno. Então, provavelmente eles têm um risco menor e um retorno menor também. Então, na alta ele não vai tão bem, na baixa ele não vai tão mal. Algum tipo de risco associado eles têm. Eles tendem a ser mais fundos que a gente chama de hedge funds, no sentido de proteção, né? Que é, eu vou pôr em vários mercados, aí eu estou desassociado. Mas, ainda assim, quando dá uma crise em todos os mercados, você sofre, mas sofre menos. Tem outros fundos que tem, sei lá, 5, 6 papéis na carteira e tchau. E aí o risco é muito mais concentrado. Então fica aí a dica, eu acho que sempre Talvez essa seja uma avaliação. dica, assim, ouvindo o que você falou, talvez seja uma dica assim, o que se aprende de tudo que a gente falou aqui no Cafeína hoje é que você tem que estar ali diversificado, senão, assim, para conseguir segurar essas baixas e tal. Diversificado e saber a exposição ao risco real que cada fundo, cada ativo, cada investimento que você faz lhe expõe. Muito bem, Samidana. Então é isso. Tudo bem, o Cafeína daqui terminamos. Você pode rever o Cafeína, pode rever episódios de outros dias, porque sempre tem algo que é mais factual, mas tem algo também... Ficar de olho nos cards que a gente ficar coloca. Nos cards. Ao meio-dia e 30 tem Priscila Yasbeck com o seu Flash, que está fazendo muito sucesso. Às 19h30 tem o Conta Mais com Doni Denútil. E também tem nossos canais, tem o site, tem o Investflix, que é outro canal que a gente criou. Então, siga-nos e que tenhamos todos uma boa semana, Priscila. Muito bem, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.